O desaparecimento da mãe escocesa de 2 filhos, Arlene Fraser, em abril de 1998 alarmou seus entes queridos e espalhou rumores e teorias em toda a sua comunidade. Afinal, ela se despediu dos filhos quando eles iam para a escola certa manhã e nunca mais foi vista. Olá, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso Arlene Fraser. Arlene Fraser nasceu em Elgin, Escócia, em 1965. Ela era casada com Nathaniel Fraser, de apelido Nate, e tinha 2 filhos, o James, de 10 anos, e a Natalie, de 5. Arlene cresceu uma jovem independente e rebelde. Ela era muito atraente e tinha uma personalidade franca, e às vezes até briguenta. Na escola, Arlene não tinha se saído bem, mas todos os professores concordavam que ela era inteligente, mas ela não tinha entusiasmo, foco e o desejo pelos estudos na época. Para aumentar ainda mais as dificuldades, Arlene estava constantemente sendo comparada de forma negativa com a irmã mais velha dela, a Carol. A Carol era uma mulher que parecia ter sucesso em tudo que ela tentava fazer. Em 1975, a Carol era casada e morava em Erskine, nos arredores de Glasgow, com o marido Stephen. A Arlene ficou em Elgin com o pai, o Hector. Nessa época, depois que seus pais se separaram, ela estava trabalhando em uma loja de roupas na cidade. Ela se mudou para a casa do Nate, que era o dono de uma empresa que distribuía verduras e legumes na cidade, em 1986. Em 1987, eles se casaram. Na terça-feira, 28 de abril de 1998, por volta das 8h15 daquela manhã, Arlene foi vista por um vizinho pendurando roupa no quintal. Por volta das 8h50, ela foi vista por uma outra vizinha na porta da frente. Dessa vez, ela estava se despedindo do Jamie e da Natalie enquanto eles saíam juntos para uma curta caminhada até a escola primária de Elgin. O Jamie foi animado naquele dia porque ele ia fazer uma excursão para um evento anti-lixo em Inverness. Às 9h41, Arlene telefonou para a escola e perguntou a que horas o Jamie voltaria de Inverness. E a recepcionista que atendeu a ligação disse que ia descobrir e ligar de volta. Mas essa foi a última vez que alguém falou com a Arlene. A recepcionista tentou ligar de volta apenas 10 minutos depois da primeira ligação e ninguém atendeu o telefone residencial. Eram 11 horas daquela manhã quando a amiga da Arlene, a Michelle, apareceu na casa dela para um almoço que as duas tinham marcado. Não houve resposta quando ela bateu na porta, então ela tentou a maçaneta e ela estava destrancada. Isso pareceu muito estranho para Michelle. A Arlene estava muito preocupada com a segurança depois que a casa dela foi arrombada no início da década de 90. E desde então a Michelle sabia que a amiga sempre deixava a porta trancada. Agora a Michelle estava bastante preocupada. Ela entrou na casa e chamou a Arlene, mas a casa estava vazia. Então a Michelle olhou em volta e notou que o aspirador estava no meio do quarto da Natalie, ligado na tomada, mas estava desligado, como se ela tivesse interrompido a limpeza do quarto da filha. Ainda mais preocupante, a Michelle viu que a máquina de lavar ainda estava funcionando. Ela sabia que a Arlene tinha medo de máquina de lavar causar incêndio, então ela nunca deixava a máquina ligada quando ela estava fora de casa. A Michelle andou mais um pouco e viu que o relógio da Arlene, os óculos, as lentes de contato e os medicamentos para a doença de Crohn, todos estavam na mesa de cabeceira. Havia uma bolsa de maquiagem aberta em cima da cama e um frasco de base com tampa aberta na penteadeira. A única coisa que a Michelle notou que faltava era o casaco de couro sintético marrom favorito da Arlene. A Michelle disse que teve uma sensação muito desconfortável. Então ela foi para casa e ficou ligando para a casa da Arlene até perto das 13 horas. Por volta das 13, a Michelle voltou para a casa da Arlene, mas ainda não havia sinal dela. Tudo na casa estava como estava pela manhã. Ela estava tão insegura sobre o que fazer que a Michelle deixou um bilhete pedindo para a Arlene que ligasse para ela o mais rápido possível. Nesse dia, o Nate chegou ao trabalho em seu horário habitual, às 7h30. Ele saiu na van de entrega, Fraser & Taylor, para entregar frutas e vegetais em Elgin. Mas o Nate pegou um entregador com ele nessa manhã em particular, o que foi muito incomum porque nos últimos anos ele preferia fazer as entregas sozinho. Alguns minutos depois das 9 horas, o Nate fez uma pausa nas entregas e fez uma ligação de uma cabine telefônica pública no centro de Elgin. Ele ligou para uma jovem chamada Hazel Walker, que morava perto e que era a sobrinha de um dos outros membros da sua banda. Mas nesse dia ele ficou no telefone conversando com ela por cerca de 40 minutos antes de retomar suas rondas de entrega. Já passava das 15 horas e os vizinhos da Arlene, a Irene e o Graham Higgins, notaram que a Natalie estava do lado de fora da casa, sozinha e parecia chateada. A Irene disse que falou com a Natalie. Ela explicou que a mãe dela não estava em casa.
Os Hygans, que já tinham tomado conta da Natalie antes, levaram ela para casa deles e esperaram com ela até que a Arlene voltasse para casa. Mas às 20 horas, a Michelle apareceu e explicou como estava preocupada com a Arlene. Agora ela estava desaparecida há pelo menos 9 horas, pelo que a Michelle sabia. A Michelle e a Irene entraram na casa novamente. A casa estava do mesmo jeito, sem sinal da Arlene. A única novidade era que agora havia um bilhete no chão do corredor. O bilhete era do Jamie. Ele chegou em casa, viu que a mãe não estava e deixou um bilhete para ela antes de ir para a casa de um amigo. Quando a Michelle e a Irene voltaram para a casa dos Hygans, eles explicaram que havia encontrado ao marido da Irene. Depois de discutir o que eles deveriam fazer, o Graham ligou para a polícia, para que aquele telefonema desencadeasse um dos maiores casos de desaparecimento já investigados pela polícia de Grampian, região nordeste da Escócia. Desde o início, a polícia tratou o desaparecimento da Arlene como algo mais sinistro do que uma pessoa desaparecida. As circunstâncias do seu desaparecimento são muito preocupantes. Como ela era conhecida por ser uma mãe amorosa e atenciosa, a Arlene abandonando seus 2 filhos pequenos não fazia sentido algum. O desaparecimento ainda era mais alarmante quando se considerava que, em menos de 5 semanas antes, o marido havia sido acusado de tentativa de homicídio contra ela. Mas o que havia acontecido no relacionamento da Arlene e do Nate desde 1985, quando eles se conheceram? Na véspera de Ano Novo de 1985, a Arlene e seus amigos estavam indo celebrar com muita festa a chegada do Ano Novo. Nessa noite, a Arlene passou um tempo com o Nathaniel Fraser, de 26 anos, que se chamava Nate. Os dois já tinham se conhecido em outras festas, mas pareciam estar se dando bem naquela noite. Nate era musculoso, bonito e era sócio de um negócio de frutas e vegetais de sucesso na cidade. Ele também era guitarrista de uma banda local popular, chamada The Minesweepers, e tocava no Time the Rub de Eugene. Nessa época, ele já tinha uma fama de brigão e era popular com as mulheres. Antes de se envolver com a Arlene, ele parecia preferir mulheres dóceis e complacentes. Arlene era uma mulher de atitude, mas algo nela o intrigou e o levou a se apaixonar por ela. Então o relacionamento era muito apaixonado desde o início. Nate tinha o costume de ficar com mulheres e descartar elas, mas de alguma forma ele se encantou com a Arlene e ela com ele. Apenas 4 meses após o início do relacionamento, ela foi morar com ele na casa dele, localizada a poucos quarteirões ao sul do centro da cidade. Depois que a Arlene foi morar com ele, o Nate continuou fazendo as entregas diárias de frutas e vegetais em Eugene e arredores. A Arlene continuou a trabalhar na loja de roupas no centro da cidade. Os dois estavam vivendo juntos até que, em setembro de 86, eles anunciaram que se casariam em maio de 87. O Nate deu a Arlene um lindo anel de safira de noivado. Eles planejaram um grande casamento com recepção formal e convidaram todos seus amigos e familiares. O parceiro de negócio do Nate, o Ian Taylor, concordou em ser o padrinho do Nate. No final de 86, a Arlene descobriu que estava grávida. O Nate continuou a tocar depois de casado, então ele trabalhava quase que o tempo todo, inclusive nos fins de semana. A Arlene se sentia sozinha, porque agora ela tinha que cuidar do Jamie e ficava sem ver as amigas. Foi uma grande mudança para ela. O Nate não aprovava que ela saísse com as amigas. Nas raras noites em que ela conseguia se encontrar com elas, ele criticava pelo que ela vestia ou porque ela tinha muita maquiagem, dizendo que ela parecia uma prostituta. Nessa época, ele controlava o dinheiro, e ela dependia dele para obter uma mesada, porque ela não trabalhava mais na loja de roupas. Depois de um tempo, Arlene ficou lisonjeada com a atenção de um entregador que trabalhava para o marido. Eles acabaram tendo um caso que foi um tapa na cara do Nate. Para ele, a Arlene era sua posse, e a ideia dela estar com outro homem era um insulto. Teria sido muito feio e muito bizarro, se não fosse o caso dele trair ela mais do que qualquer coisa. Mas enfim. O Nate parecia um cara alegre que gostava de brincar, mas em casa, com a Arlene, ele era controlador e autoritário. Ele não confiava na Arlene e começou a seguir ela sempre que ela saía de casa. E como os desentendimentos aumentaram, o Nate se tornou fisicamente abusivo. Então, em 1990, as coisas foram de mal para pior. A Arlene voltou para casa depois de uma noitada com as amigas para encontrar ele esperando por ela. Por algum motivo, ele estava convencido de que ela estava com outro homem. Ele rasgou e tirou a roupa dela, deu tapas e socos, e depois chutou ela no estômago enquanto ela chorava no chão. A Arlene ficou tão assustada que fugiu para um abrigo de mulheres com o Jamie. Ficou lá por 10 dias. E ela até contatou uma advogada e perguntou sobre um pedido de divórcio. Mas novamente o Nate conseguiu reconquistar ela pedindo desculpas, dizendo que a amava muito e que seu filho merecia estar com o pai. Ele disse que ele havia perdido a paciência apenas porque a amava tanto que não conseguia suportar a ideia dela estar com outro homem. Ele prometeu que isso nunca mais aconteceria. Mandou flores, joias e cartões românticos. Ele fez tudo o que podia e ela acabou cedendo. No fim, ela deixou o abrigo e concordou em voltar para casa. Eu sempre digo, né, gente? A gente julga os outros pela gente mesmo. Ele achou que ela estando com as amigas bebendo de noite, se divertindo, conversando,
era ela estando com outro homem, porque provavelmente é o que ele fazia. Quando ele saía pra rua, pra noite, ele provavelmente ficava com outras mulheres. Em 1992, Arlene deu à luz a sua segunda filha, Natalie, mas o casamento ainda estava muito problemático. A questão principal sempre foi o ciúme e a traição do Nate. Arlene ainda adorava gastar tempo com as amigas e ela não estava disposta a desistir completamente disso. Então havia cada vez mais discussão, e algumas estavam se tornando físicas. Então entre 1992 e 97, as coisas ficaram tão ruins que Arlene voltou a consultar a advogada mais 3 vezes. Cada vez que ela consultava, ela dizia que tinha se decidido se divorciar do Nate, mas ela acabava mudando de ideia quando ele se desculpava, e prometia mudar, claro. Em 1995, ele deu a Arlene um anel de ouro da eternidade, como parte de uma reconciliação. Só que na mesma época ela foi diagnosticada com a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal dolorosa e debilitante. Essa doença é horrível, é incurável e o estresse pode piorar, causando complicações potencialmente fatais. E o estresse dessas brigas frequentes causou a piora da doença e ela perdeu muito peso. Em 1997, a Arlene estava matriculada em um curso de estudos de negócio de 2 anos, em tempo parcial em Eldin. Ela queria aprender habilidades para poder se tornar financeiramente independente. Até então, Nate trazia todo o dinheiro para casa e dava a Arlene uma mesada. Ela não ganhava nenhum dinheiro, desde que ela deixou o emprego na loja de roupas, antes do filho dela nascer. Arlene reconheceu que controlar o dinheiro era a maneira que o Nate tinha de controlar ela. Então ela estava determinada a se tornar independente para que ela não tivesse que depender dele nesse sentido. Ele sabia muito bem por que ela estava fazendo isso, e não aprovava. Então qualquer chance que ele tinha, ele tentava sabotar. Porém, entre seus acessos de violência, ele era charmoso e gentil com ela. Trabalhava duro a semana toda, mas ainda saía todos os dias, inclusive nos fins de semana. Ele traía ela com outras mulheres. Ele era, na verdade, um predador que agredia Arlene emocional e fisicamente, e via ela como uma propriedade dele. Ele realmente não se importava com ela, mas em sua mente ela definitivamente pertencia a ele. Então, quando ela começou a tentar escapar do controle dele e encontrar algum consolo nas amigas, ele se sentiu mais ameaçado e com mais raiva, e a violência aumentou. Arlene juntou cerca de 3.000 libras de dinheiro que ela conseguiu economizar com a sua mesada e fez uma cirurgia de aumento de mama. Ela estava tentando reafirmar algum controle sobre seu próprio corpo e melhorar sua autoestima. Mas o Nate viu isso de outra maneira. Arlene estava tentando se libertar de seu controle e ele não reagiu bem a isso. Ele viu isso como uma maneira de Arlene tornar-se atraente para outros homens. Então ele rasgou as roupas dela para que ela não pudesse mais sair com as amigas. Ele também escondeu as lentes de contato e os óculos. Em fevereiro de 1998, ele bateu na Arlene tão brutalmente no rosto que ela não conseguiu comer. O seu peso, que já estava perigosamente baixo devido à doença, caiu ainda mais, até 48 quilos. Arlene estava se tornando mais retraída e mais deprimida. Ela disse a uma amiga que não só não amava o marido, como também estava com medo dele. Ele concordou em sair de casa por um mês e morar com seu amigo Hector Dick, dono de uma fazenda nos arredores de Eldin. O Nate morou longe da Arlene por menos de uma semana, e os vizinhos notaram que ele estava em casa com mais frequência durante aquela semana do que quando realmente estava morando lá. Ele estava tentando voltar para casa. A Arlene cedeu e ele concordou que poderia voltar a morar com ela e as crianças, mas agora o acordo era que se houvesse mais violência ela pediria o divórcio. Eles concordaram que, embora continuassem a viver juntos, ambos seriam livres para levar a vida separadas. Arlene continuava com os estudos de administração com a intenção de encontrar um emprego, assim que se qualificasse. Ela também continuava a sair com as amigas sempre que quisesse. Nate não estava feliz com isso, mas a Arlene deixou claro que essas eram as condições, então ele concordou com elas e voltou para casa. Porém, ele não tinha nenhuma intenção de realmente prosseguir com isso. Ele queria as coisas do jeito dele. Por um tempo, as coisas pareciam estar calmas na casa dos Fraser, mas em março de 1998 houve uma briga muito feia, para dizer o mínimo. Arlene tinha saído de noite em um domingo com um grupo de 3 amigas. Depois que o bar fechou, todas elas foram para a casa de uma amiga, a Michelle, em New Eldin, e continuaram bebendo e conversando. Arlene não chegou em casa até às 5h30 da manhã, e o Nate estava acordado esperando por ela. Ele ficou muito furioso, e quando ela entrou, o Nate confrontou a Arlene e uma discussão se transformou em violência. Ele bateu na Arlene e a estrangulou a ponto dela ficar inconsciente. Ele quase matou ela. Quando ela acordou, o Nate disse a ela que ela havia desmaiado depois de ter tido algum tipo de ataque, como uma convulsão. Ele negou que tivesse atacado ela. Arlene, por outro lado, não lembrava exatamente o que tinha acontecido, mas na manhã seguinte, Arlene percebeu que os olhos dela e as pálpebras estavam muito inchados e cobertos de pequenos pontos vermelhos. Então, depois que o Nate foi trabalhar, naquela manhã ela foi no médico. O médico explicou a ela que os pontos vermelhos ao redor dos olhos e das pálpebras eram patiques, e esses são vasos sanguíneos capilares rompidos normalmente por estrangulamento. O médico disse a Arlene que só tinha visto patiques antes nos cadáveres de vítimas de estrangulamento.
Agora o relacionamento dela com Nate chegou a um ponto que poderia ter levado ela à morte. Foi o que o médico disse a ela. Ele disse que ela esteve muito perto da morte. O médico também identificou hematomas grandes nas costas da Arlene e na parte superior do tórax e dos braços. O médico disse a Arlene que ela precisava ir à polícia porque a sua vida estava em perigo por causa do marido dela. Ela estava muito relutante, mas ela concordou em fazer isso. Então a Arlene contatou a polícia e ela explicou o que estava acontecendo. Eles providenciaram para que ela fosse examinada por outro médico. O patique dentro e ao redor dos olhos era tão incomum que a polícia mandou ela ser examinada por um patologista, um médico que tinha experiência nesse tipo de lesão. Em outras palavras, experiência com cadáveres. Então os patologistas confirmaram que Arlene esteve muito perto de ser morta pelo marido, e como resultado dessas descobertas, o Nate foi preso e acusado de tentativa de homicídio. Mas isso foi difícil para Arlene. Ela ficou horrorizada que o pai dos filhos dela iria para a cadeia. Ela só queria que ele ficasse longe dela. Ela até tentou cancelar as acusações contra ele, mas era tarde demais para isso. O Nate foi libertado sob fiança e colocado sob uma liminar de que não estava autorizado a se aproximar da casa ou da Arlene. Isso é um erro clássico que as mulheres cometem, achar que simplesmente os maridos vão ficar longe delas depois de cometer esse tipo de abuso. Eles têm que ser presos, não adianta. Ele foi ficar com seu sócio de negócios, Ian Taylor, em um vilarejo próximo cerca de 6 km fora de Eugene. Arlene voltou para ver sua advogada, e dessa vez ela prometeu que iriam em frente com os planos do divórcio. Começaram a pedir o divórcio com base na acusação de violência do Nate contra ela. Elas discutiram um acordo financeiro. Arlene disse à advogada que o Nate lhe ofereceu 30 mil libras como um acordo final e avisou que se ela não aceitasse essa oferta, ele não lhe daria nada, como se ele pudesse decidir isso. A advogada explicou que era comum nesses casos começar com uma reivindicação elevada e depois permitir que ela fosse reduzida durante a negociação. Pelo que foi acordado, tendo em conta a posição do Nate, os interesses comerciais e as propriedades que ele possuía, a reivindicação inicial seria por um acordo de 250 mil libras. Desde o momento em que ele foi preso, era óbvio que o Nate se via como vítima. Tudo era culpa da Arlene. Na verdade, em sua mente, era culpa dela ela ter ficado fora até tarde e isso deixou ele com raiva o suficiente para atacá-la. E era claro que a culpa era dela, da polícia ter se envolvido. Uma vez sobre fiança, ele disse a Arlene que ele nunca esqueceria o que ela tinha feito com ele. Ele, claro, não mencionava o que ele tinha feito com ela. Quando soube disso, a Arlene não apenas pretendia se divorciar dele, mas ela iria exigir o acordo maior, o de 250 mil libras. Ele ficou furioso. Arlene contou a uma das suas amigas, a Marion, que o Nate havia dito a ela que se ela não morasse com ele, não iria morar com ninguém. Isso soava como uma ameaça de morte. O problema era que o Nate e um dos seus sócios estavam envolvidos em contrabandos de álcool para o Reino Unido. A última coisa que o Nate queria era que a polícia investigasse os detalhes do seu negócio ou que a advogada da Arlene exigisse uma revisão de suas finanças, para fazer uma divisão de bens. A Arlene sabia tudo sobre a atividade de contrabando de álcool, que o marido estava envolvido. E com o divórcio pendente, ela era definitivamente uma ameaça para sua situação financeira e legal. Os termos da sua liminar significavam que ele tinha que deixar o seu carro para Arlene para o uso dela. Ele fez várias tentativas para convencer a Arlene a deixar ele ficar com o carro, mas ela recusou. Ela se manteve firme. Mas então, em 5 de abril, 2 semanas depois daquela tentativa de homicídio, Arlene ouviu barulhos estranhos na frente da sua casa. Ela olhou pela janela e viu que o carro que estava estacionado na garagem estava pegando fogo. Os bombeiros foram chamados e o fogo foi apagado, mas o carro ficou destruído. Isso mostrava um pouco da personalidade do Nate. Ele pensava que se o carro não ficasse com ele, não ficaria com ninguém. E foi o mesmo que ele falou para Arlene. Se você não morar comigo, não vai morar com mais ninguém. A seguradora inicialmente decidiu que uma falha elétrica causou um incêndio no carro. Só que em seguida, uma investigação mais detalhada mostrou que na verdade o incêndio foi iniciado de propósito. O responsável não foi identificado, mas certamente fazia sentido que o Nate estivesse por trás disso. Então a Arlene passou mais tempo com a advogada, a Sra. Lennon, discutindo os termos do divórcio. Elas concordaram em enviar o seu pedido de acordo financeiro para o advogado dele. Elas já estavam fazendo a papelada final. As terças-feiras era o único dia da semana quando a Arlene não tinha aula, então ela aproveitava as terças-feiras para conversar com as amigas. A Arlene convidou a amiga Michelle para ir almoçar na casa dela no dia 28, e ela estava ansiosa para conversar com a amiga enquanto as crianças estavam na escola. Já o Nate não estava disposto a aceitar o acordo de 250 mil libras. Ele estava com raiva, ele disse que o máximo que poderia conseguir era de 50 mil. Ele disse que havia outras questões financeiras que ele não havia compartilhado com a esposa. Ele havia contado a ela e para a maioria das pessoas que ele tinha uma hipoteca sobre a casa deles. Mas na verdade ele era proprietário total, e nunca houve uma hipoteca.
Era inevitável que o advogado da Arlene descobrisse isso e mais investigações em seu dinheiro seriam feitas e provavelmente o valor do acordo até aumentaria acima de 250 mil libras. O Nate sabia que se recusasse as exigências financeiras da Arlene, ela poderia revelar detalhes sobre a sua renda proveniente do negócio de contrabando. Ou a polícia ou a Receita. Então o Nate estava em uma posição difícil. Arlene já havia deixado claro a essa altura que ela não se reconciliaria sob nenhuma circunstância. Então, depois de todo esse histórico, a polícia não podia tratar o desaparecimento da Arlene como uma simples fuga ou abandono de lar. No início, os 2 policiais foram à casa da Arlene para se certificar de que ela não estava em nenhum lugar da propriedade. Eles entrevistaram os vizinhos e a amiga da Arlene, a Michelle. E quando foi confirmado que a Arlene realmente estava desaparecida, o superintendente detetive Jim Steven foi designado para o caso dela. Desde o momento em que ele foi designado para o caso, ele acreditou que sabia o que tinha acontecido com a Arlene. De qualquer maneira, em uma entrevista ao jornal feito mais tarde, ele disse que desde o início todos sentiram que esse não era um inquérito sobre uma pessoa desaparecida, mas sim sobre um assassinato. No momento do seu desaparecimento, seu marido Nate Frazier estava sob fiança pela tentativa de homicídio de sua esposa, mas complicando a investigação estava o fato de que o álibi do Nate para a manhã do dia 28 de abril foi simplesmente indiscutível. E isso aumentou as suspeitas do Stephen. Pessoas verdadeiramente inocentes raramente tinham um álibi tão sólido. O álibi era perfeito demais, principalmente porque as ações do Nate naquela manhã, incluindo levar um interrogador nas suas rondas, quando ele geralmente ia sozinho, e fazer uma longa ligação ao mesmo tempo que pensava que a Arlene havia desaparecido, era muito estranho. Essas eram tentativas intencionais de criar um álibi para si mesmo enquanto um co-conspirador estava sequestrando ela. Acrescentando a isso, quando o detetive descobriu que a cabine telefônica pública de Eugene, onde o Nate fez a ligação para Hazel Walker, era uma das poucas da cidade que eram cobertas por câmeras de segurança pública, a CCTV. Eles achavam que ele foi propositalmente a algum lugar onde seria capturado em vídeo com um carimbo de data e hora. No dia 29, os policiais voltaram para a casa da Arlene para ver se algo havia mudado, se ela tinha voltado. Quando eles chegaram lá, tudo estava exatamente como no dia anterior. Os óculos, as lentes de contato, o medicamento, tudo estava lá e intacto. Eles também notaram que o passaporte, a carteira de motorista e as chaves também estavam lá. No domingo, dia 3 de maio, a polícia solicitou voluntários para fazerem uma busca em áreas abertas dentro e ao redor de Eugene. Mais de 300 pessoas se voluntariaram, incluindo o pai e a madrasta da Arlene. O Nate não participou da busca. Quando as autoridades começaram a entrevistar as testemunhas em Eugene, descobriram que a maioria das pessoas acreditavam que a Arlene simplesmente tinha saído de férias. Houve rumores generalizados de que ela estava usando drogas, saindo com outros homens e bebendo em excesso. Os rumores fizeram com que algumas pessoas simpatizassem com o Nate e ficassem ressentidas com o fato da polícia estar tratando ele como um suspeito. O detetive Stephen sentia que foi o próprio Nate a fonte dos rumores que prejudicaram o caráter e a reputação da Arlene. Ele estava planejando tudo o tempo todo e preparando tudo para fazer ela parecer não confiável e inconstante, de modo que quando ela desapareceu, as pessoas acreditassem que ela simplesmente partiu e deixou sua família. Mas as pessoas que conheciam ela bem não acreditavam nem por um segundo nessa história. Desde o início da investigação, Nate deixou claro que estava feliz em ajudar a polícia de qualquer maneira que pudesse para encontrar Arlene. O vizinho, Graham Huygens, ligou para ele na casa do Ian Taylor na noite do dia 28 para avisar que a Arlene estava desaparecida. Naquela época, o Nate discutiu com o Taylor se deveria verificar os hospitais da região para ver se a Arlene esteve lá, mas o Taylor o aconselhou que seria melhor deixar a polícia cuidar da investigação. O Nate fez questão de saber os primeiros nomes de todos os oficiais superiores envolvidos no caso da Arlene. Ele ligava para a delegacia de polícia em Eugene sempre para perguntar se tinha havido algum progresso no caso. No início de junho, ele conversou com a imprensa pela primeira vez, fazendo um apelo na TV pedindo diretamente a Arlene que voltasse para casa, para os filhos dela. Ou seja, ele estava sugerindo que ela saiu de boa vontade e estava pedindo para ela voltar. Ele não estava pedindo para quem a sequestrou deixá-la voltar. Desse modo, ele afirmava que acreditava que a Arlene ainda estava viva, mas que por algum motivo ela tinha decidido ir embora. Ele até deu a entender que ela poderia ter desaparecido para ir viver com um amante. Ele também disse à polícia que havia esconderijos de dinheiro na casa deles e que a Arlene tinha levado tudo. Mas a polícia sabia o que tinha acontecido e estava convencida de que a Arlene estava morta. Eles conheciam a história. Na Escócia, a Lei de Presunção de Morte de 1977 define um mecanismo de como uma pessoa pode ser declarada legalmente morta, mesmo quando o corpo não for recuperado. A polícia de Grampian usou a orientação desse ato para buscar uma presunção legal de que a Arlene Frazier estava morta. Isso seria necessário se eles quisessem buscar uma condenação por assassinato. A polícia contatou bancos, instituições financeiras e agências governamentais,
Se a Lenny Frazier tentasse abrir uma conta bancária, reivindicar qualquer benefício, solicitar uma nova carteira de motorista ou passaporte, ou tentasse obter uma receita para óculos ou lentes de contato, a polícia de Grampian seria notificada imediatamente. Mas eles nunca ouviram nada, então não havia nenhuma evidência de que ela estava viva. Mas ao mesmo tempo não havia evidência nenhuma de assassinato, e o caso corria o risco de esfriar. Até que em dezembro de 98 a polícia finalmente conseguiu alguma informação, e isso veio de uma fonte inesperada. Uma testemunha contou a eles que, enquanto bebia em um pub em Elgin, ele ouviu uma conversa que parecia ser sobre o desaparecimento da Arlene. Ele ouviu um homem dizer que havia vendido um carro para um amigo do Nate Frazier, pouco antes do desaparecimento da Arlene, mas que ele tinha sido pago para não falar sobre isso. A polícia identificou a pessoa ouvida no bar como Kevin Ritchie, de 36 anos. Um homem de Elgin que trabalhava como mecânico em uma oficina local. Quando questionado, Ritchie admitiu que entregou um Ford Fiesta bege em 1974 para Hector Dick, em uma fazenda na encosta de Wester, nos arredores de Elgin, no dia 27 de abril, o dia anterior que a Arlene desapareceu. Ele também disse à polícia que o Nate estava lá, quando ele entregou o carro, e que o Hector pagou 400 libras em dinheiro e mais 50 em troca dele ficar quieto. Quando a polícia entrevistou o Hector, ele negou ter comprado um carro do Kevin Ritchie. Pouco tempo depois, a polícia conversou com Richard Murray, de 26 anos, que era o gerente de um ferro velho a cerca de 16 km de Elgin. Ele disse à polícia que em maio de 98, 3 homens trouxeram um Ford Fiesta bege parcialmente amassado para o ferro velho. O carro foi esmagado e reciclado. Então, se tinha alguma evidência a ser coletada naquele carro, ela tinha sido destruída. A polícia questionou o Hector Dick em várias ocasiões em 1999 sobre o Ford Fiesta e o seu descarte, mas ele continuava negando saber de qualquer coisa. A polícia conseguiu persuadir o Kevin Ritchie a falar com o Hector sobre o carro enquanto ele usava uma escuta em um local onde uma reunião poderia ser gravada em vídeo. Na reunião, o Hector foi gravado falando sobre o Ford Fiesta e concordando que tinha comprado do Ritchie. Também deu conselhos ao Ritchie sobre o que fazer se ele fosse questionado pela polícia. Ele disse para dizer para a polícia que não conseguia se lembrar e simplesmente ir embora. Era o que o Hector estava fazendo até agora. Durante os próximos 15 meses ou mais, em outubro de 99, tanto o Hector quanto o Nate foram acusados de perverter o curso da justiça com o Ford Fiesta. Ambos negaram as acusações. O Hector interpôs recurso alegando que era improvável que ele recebesse um julgamento imparcial em Elgin e solicitou que o julgamento fosse realocado. O julgamento foi adiado enquanto a polícia continuava a investigação. O Nate acabou no tribunal pela acusação de tentativa de homicídio decorrente do ataque de Arlene em março de 98. Em 1º de março de 2000, ele compareceu ao Tribunal Superior de Edimburgo para receber a sua sentença. A acusação original de tentativa de homicídio foi reduzida para um ataque perigoso à vida da Arlene, que eu sinceramente não entendi o porquê da mudança. A família dela, que acreditava que o Nate estava envolvido no seu desaparecimento, ficou desapontada com essa acusação menor. O Nate se declarou culpado e foi condenado a 18 meses de prisão. Ele foi libertado da prisão em dezembro de 2000. Ele não ficou muito tempo na prisão. O Hector Dick esteve no tribunal em fevereiro de 2001 sob a acusação de perverter o curso da justiça por causa de suas mentiras sobre o Ford Fiesta. Ele se declarou inocente durante os primeiros 4 dias do julgamento. Ele disse que não sabia de qualquer coisa sobre o Ford Fiesta. E no 5º dia de julgamento ele mudou a declaração para culpado depois de ter sido decidido que o vídeo que ele estava discutindo com o Kevin seria admissível como evidência. O Hector alegou então que as suas negações anteriores à polícia se deviam ao fato de que o carro tinha sido usado como parte da operação de contrabando de álcool que ele e o Nate vinham fazendo, e não porque ele estivesse envolvido no caso do desaparecimento da Arlene. Mas o estranho é que ele pegou o carro um dia antes da Arlene desaparecer e acabou com o carro poucos dias depois. Então não foi muito bem usado esse Ford Fiesta, fora que o Ford Fiesta é um carro extremamente pequeno. Vai contrabandear o que dentro do Ford Fiesta? O Hector recebeu 1 ano de prisão. A equipe policial investigando o desaparecimento de Arlene continuou a acreditar que o carro desaparecido tinha sido usado para sequestrar Arlene, mas isso nunca foi provado durante o período em que o Hector estava na prisão. O Hector foi submetido a novos interrogatórios pela polícia sobre o caso do desaparecimento da Arlene. Ele até tentou tirar a própria vida, se enforcando, mas a tentativa foi sem sucesso. Ele explicou mais tarde que estava numa espiral descendente na época. Ele estava deprimido. Em abril de 2001, o Nate foi considerado culpado de reivindicar fraudulentamente 18 mil libras de dinheiro em assistência jurídica, durante seu julgamento por agressão. Eles descobriram que ele tinha dinheiro que havia escondido das autoridades para se qualificar para assistência jurídica. Então, 4 meses depois de ser libertado da prisão pela acusação de agressão, ele foi condenado a mais 12 meses por isso.
O Nate é o pacote completo. Ele bate na esposa, ele assassina a esposa, ele comete fraude contra a justiça, contrabandeia produtos ilegais para dentro do país dele. É o pacote completo. Durante seu encarceramento sobre a acusação de agressão, houve uma descoberta significativa na investigação. O Nate ele foi visitado pelo Glenn Lucas, um homem que cultivava suas próprias frutas de negócio de vegetais. Lucas tinha sido um amigo de infância do Frazier e ele ajudou a estabelecer a sua parceria de frutas e vegetais com o Ian Taylor. O Lucas era conhecido da polícia porque ele fez várias reclamações sobre como a polícia estava tratando ou estava lidando com a investigação da Arlene Frazier, alegando que o amigo dele estava sendo tratado injustamente. A polícia estava interessada em todos que visitavam o Nate na prisão, então eles viam todas as fitas de vigilância de suas visitas. Houve várias visitas do Glenn Lucas, e durante uma delas, em julho de 2000, a polícia percebeu que os dois tiveram uma discussão volátil. Infelizmente, as fitas não tinham áudio para ajudar eles a descobrir o que havia sido dito, então a polícia contatou a Jessica Reese, uma das principais leitoras labiais forenses do Reino Unido. A senhora Reese era surda desde o nascimento e tornou-se uma leitora labial forense profissional em 1995. A Jessica tinha a reputação de ser capaz de produzir resultados mesmo nos mais difíceis dos casos. Ela trabalhou em centenas de casos em que testemunhou, casos que resultaram na condenação de membros do IRA e da máfia russa. A polícia de Grampian pediu para que ela visse e fornecesse uma transcrição da conversa entre Glenn Lucas e Nate Frazier. Ela concordou. Nos casos em que um leitor labial forense é solicitado a fornecer uma interpretação que pode ser usada em tribunal, a polícia não deve fornecer qualquer pista ou contexto sobre o motivo pelo qual ela deseja a conversa interpretada. Mas quando a polícia de Grampian enviou as fitas para Jessica, eles incluíram um resumo do caso. O resumo foi claramente marcado e lacrado, e a senhorita Jessica disse que o colocou em um arquivo trancado antes de fazer a sua interpretação. Só que isso gerou uma dúvida, se ela sabia ou não sobre o caso antes de fazer a interpretação. A transcrição do que o Nate havia dito incluía seus braços retirados e os dentes arrancados. Eles não conseguirão encontrá-la, é impossível. Mais tarde na conversa, ela relatou que ele disse que "Vou me safar, está tudo bem, não há evidências." Ele disse que estava tudo no fim, que era só manter a boca fechada que a polícia não sabia de merda nenhuma. Mais de uma vez durante a conversa, o Nate mencionou que estava preocupado que alguém ligasse, provavelmente Hector Dick, porque ele usava um apelido de Hack, dizendo que ele podia quebrar sob pressão e dizer à polícia algo que ele não deveria. Se isso fosse verossímil, essa informação era bastante inovadora. Os detetives que trabalharam no caso da Arlene ficaram realmente emocionados por finalmente terem evidências ligando diretamente o Nate ao assassinato da esposa. As circunstâncias da conversa sugeriram fortemente que tanto Glenn Lucas quanto Hector Dick estariam envolvidos. Se eles pudessem ter certeza sobre a interpretação da Jessica, eles realmente tinham uma boa base para avançar com a acusação contra todos os três homens. A Jessica garantiu a eles que a sua transcrição era totalmente confiável. Ela explicou que precisava ter muita certeza para incluir qualquer palavra na transcrição. E isso só acontecia depois dela fazer um processo que envolvia sessões de 50 a 60 vezes assistindo ao mesmo filme. Em outubro de 2001, o Nate foi liberado da prisão depois de cumprir mais de 6 meses pela fraude de assistência jurídica. Ele foi repetidamente questionado pela polícia sobre a Arlene. Agora ele era claramente o principal suspeito. A polícia também tinha outra evidência circunstancial significativa. No dia 29 de abril, um dia após o desaparecimento da Arlene, a polícia fez uma busca detalhada na casa e gravou um vídeo mostrando todos os quartos. Depois do desaparecimento, a madrasta da Arlene passou para verificar a casa. Ela já havia estado lá diversas vezes. Quando voltou na tarde de 7 de maio de 1998, 8 dias depois do desaparecimento da Arlene, quando ela foi limpar o banheiro, ela ficou surpresa ao ver 3 anéis pendurados em um pedaço de madeira embaixo da saboneteira. Era um anel de casamento, de noivado e da eternidade da Arlene. A madrasta tinha certeza absoluta que eles não estavam lá quando ela foi para casa nas outras vezes. A polícia revisou o vídeo que fizeram dentro da casa no dia 29 de abril, que mostrava o banheiro sem os anéis naquele pedaço de madeira. Naquela época, entre 29 de abril e 7 de maio, alguém devolveu aqueles anéis para casa e deixou onde Arlene normalmente guardava. Ela certamente não estava vestindo eles agora. Curiosamente, a liminar que impediu Nate de visitar a casa foi suspensa para o dia 7. Até o dia 7 de maio, as únicas pessoas que tiveram acesso à casa durante a liminar foram a madrasta e a polícia. Mas o Nate teve acesso no dia 7 de maio. Se a madrasta e a polícia não colocaram os anéis lá, só quem sobrou foi o Nate. Isso significava que a Arlene estava usando os seus anéis quando ela foi sequestrada e assassinada, e que o Nate os devolveu para casa assim que pôde. Foi sugerido que ele era tão ganancioso que ele queria poder recuperar os anéis e conseguir um dinheiro vendendo eles depois. Finalmente, em 26 de abril de 2002, foram presos Nate,
Hector e Glenn Lucas, acusados de conspiração de assassinato, assassinar e tentar destruir provas obstruindo a justiça. Nate foi o único dos três com um motivo óbvio. O envolvimento de Hector Dick foi principalmente por causa das mentiras que ele contou sobre o Ford Fiesta. A acusação contra o Glenn foi feita com base na transcrição de sua discussão com o Nate na prisão, aquela que foi traduzida pela leitora labial. A polícia não sabia qual era o seu papel no sequestro e assassinato, mas eles sabiam que ele estivera em Eldin alguns dias antes da Arlene desaparecer. Então eles realmente se sentiam confiantes de que ele estava envolvido de alguma forma. O julgamento começou no dia 7 de janeiro de 2003. Eles retiraram as acusações contra o Hector e contra o Lucas, e o promotor disse que queria usar o Hector como testemunha de acusação contra o Nate. O Hector então apareceu como testemunha de acusação e admitiu ter queimado e esmagado o Ford Fiesta que a polícia procurava porque temia que isso pudesse estar ligado ao desaparecimento da Arlene Frazier. Ele alegou como prova que Nate lhe disse que havia providenciado a morte da sua ex-esposa e depois se desfez do corpo dela, triturando e enterrando. Ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento da Arlene. No fim, o Nate só estava sendo julgado pelo assassinato. As outras acusações foram retiradas. Só que ele apresentou uma defesa especial com o álibi, alegando que estava realizando entregas para o seu negócio de frutas e vegetais no dia do desaparecimento da esposa, alegação que foi apoiada por um funcionário que estava com ele naquele dia. No dia 29 de janeiro de 2003, Nate Frazier foi considerado culpado pelo assassinato de sua esposa. Ele foi sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos antes de pedir condicional. O Nate desmaiou quando o juiz proferiu a sentença. Sua equipe de defesa declarou imediatamente que tinha a intenção de apelar. O Nate era muito macho para bater em mulher, mas para receber uma sentença de prisão perpétua por ter matado essa mesma mulher, ele não era tão macho assim, né, gente? Os advogados do Nate entraram com cerca de 5 recursos ao longo dos anos. Enquanto isso, ele foi saindo e voltando para a cadeia. Ele usou todas as cartas que ele tinha na Escócia, então ele partiu para a Suprema Corte do Reino Unido. E em 30 de maio ele foi novamente considerado culpado pela maioria pelo assassinato da Arlene e condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 17 anos de prisão. Hector novamente deu provas contra o Nate. John Scott, em sua defesa, disse que o caso foi prejudicado por retrospectivas e suposições, e argumentou que muitas das evidências eram não confiáveis. Durante o interrogatório, Scott sugeriu que o Dick foi responsável pelo assassinato da Arlene, uma alegação que ele negou. A família da Arlene disse que sentiu um grande alívio quando ele foi novamente condenado. Eles sentem muito por não poderem saber o que realmente aconteceu com a Arlene, mas o seu assassino, mesmo depois de 14 anos, foi realmente condenado. Após o veredito, o juiz disse a Nate: as evidências indicam que, em algum momento, você providenciou para que alguém matasse sua esposa, Arlene, e se desfizesse seu corpo. Deste modo, você instigou a sangue frio o assassinato premeditado da sua esposa e mãe de seus filhos, com então 10 e 5 anos. O assassinato e a eliminação do corpo devem ter sido executados com eficiência implacável, pois não há nenhum vestígio da Arlene Frazier daquele dia até hoje, e sua família desolada continua a viver sem conhecimento satisfatório do que aconteceu com seus restos mortais. Nate e seus apoiadores afirmam que ele foi vítima de um erro judiciário e que não assassinou a esposa. Nate pensou que planejou o assassinato perfeito, mas o que ele não conseguiu fazer foi apagar as memórias das pessoas. Ele não conseguiu apagar as coisas que a Arlene havia contado à sua advogada e a seus amigos sobre o relacionamento deles. O fato dele ter tentado matar ela antes. Eles não conseguiram esconder o fato de que ela era uma mãe maravilhosa, que se preocupava com os filhos, e que quando ela não apareceu para ficar com eles depois da escola, um alarme foi tocado, que isso não era característico dela. O que também convenceu a polícia e 2 júris foi ela deixar sua medicação vital para trás. Esses casos de marido matando a esposa são sempre muito parecidos, não importa a época em que eles passem. Normalmente o feminicídio ou simples assassinato acontece quando o marido não quer dividir os bens com a mãe de seus filhos. Ou seja, o acúmulo de dinheiro até nesses casos é fundamental para o crime. O ciúme e o egoísmo também podem ser colocados na balança, é claro. O fato de, se eu não tenho você, ninguém mais vai ter. Mas no geral o dinheiro fala mais alto. O erro das mulheres é perdoar e deixar o abusador voltar para a vida delas. Mas a Arlene estava tentando se livrar dele, estava começando uma vida nova. E mesmo assim ela não sobreviveu. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Deixa um like e um comentário do que você achou do caso. E compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.